98. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, claro, todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Começamos a semana querendo saber de algumas discussões mais locais, né? Porque no cenário nacional teve bastante protesto, né? No fim de semana, manifestações. Também no cenário internacional, né? A repercussão ainda das decisões do Trump sobre as taxações. Mas por aqui, a Câmara vota um projeto que propõe desvincular Secretaria de Habitação da presidência da Coab Campinas. Podemos ter, digamos, mais uma secretaria. Vamos saber os detalhes com o Lucas Neri. A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira, durante a 18ª reunião ordinária de 2025, um projeto de lei complementar do Executivo que propõe a separação entre os cargos de secretário de Habitação e presidente da Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab. Atualmente, as duas funções são exercidas pela mesma pessoa. A proposta pretende permitir que a presidência da Coab seja ocupada por um dirigente com dedicação exclusiva à gestão da companhia, enquanto o secretário poderá focar em planejamento e ações estratégicas na pasta. Segundo a justificativa da Prefeitura, a mudança deve aumentar a eficiência administrativa e melhorar o atendimento à população na área de habitação. O texto também apresenta a estimativa de impacto orçamentário em cumprimento à Lei da Responsabilidade Fiscal. Além desse projeto, a pauta da sessão inclui outras propostas, como a concessão de honrarias, denominação de praças públicas e a primeira votação de um projeto que altera o plano de medicamentos para servidores municipais. A reunião começa às 18 horas no plenário da Câmara e é aberta ao público. De Campinas, Lucas Neri. Eu não sei, me parece mais um negócio para agradar os partidos que embarcaram com Dário na reeleição. Até porque nos bastidores da Câmara tem isso mesmo de repente, ter mais um vereador ali que possa ser indicado para alguma secretaria ou autarquia, né? Ou, nesse caso aí, da Coab. Às vezes acontece aquela história, né, Felipe, Sandra e ouvintes, né, junta a fome com a vontade de comer, né, ou seja, há uma demanda que, concordo com vocês, tende a ser uma demanda reprimida do ponto de vista de garantir mais espaço, e a gente sabe que uma das coisas que mais conta em processo de formação de governo, ainda mais a nível municipal, é os partidos, né, os ex-vereadores, lideranças locais como um todo, até mesmo os atuais vereadores, demandarem por vezes um espaço maior, já que topam endossar toda a agenda aí do governo federal. Para isso, eles querem o quê? Geralmente, políticos correm atrás de três coisas, Felipe Pereira, Sandra e ouvintes, né? Eles correm atrás de ampliar a base eleitoral, ou seja, fazer as ações que são importantes para poder tentar ampliar o segmento do seu eleitorado. Eles correm atrás de políticas públicas no sentido de vincular a sua imagem ou vincular os seus esforços para que isso seja reconhecido pelas pessoas como uma produção deles, ou por vezes eles querem cargos, né? E não o cargo apenas pelo cargo, mas na proporção em que o cargo pode, né, dar ali, conferir à liderança política uma capacidade de ganhar em capilaridade, ganhar em termos de controlar recursos importantes, né, ou até mesmo decidir já no executivo a destinação de algumas políticas. E se tem um assunto que é um assunto de, vamos dizer assim, impacto popular, que a população sempre cobra, que a gente chegou a comentar, inclusive, a semana passada aqui, embora rapidamente, é as questões habitacionais, né, gente? Há um déficit habitacional, né? Campinas, a gente sabe que é uma das cidades que é cara de se viver também, a grande realidade é essa, né? Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Inclusive, teve uma pesquisa que saiu esse final de semana, mostrando que na maior parte dos bairros de Campinas, o valor médio dos aluguéis supera R$2.000, né? Então, quer dizer, são valores elevados, são valores altos. Então, aqueles que estão à frente da Secretaria de Habitação, ou que cuidam diretamente, né, de fazer o vínculo com os programas sociais existentes, para poder proporcionar acesso à moradia, ou permitir com que a prefeitura amplie isso tudo, é um ativo político muito interessante, né, para quem está dentro do cenário político. E talvez o Dário esteja sendo cobrado justamente disso, né? Falando, olha, Dário, está tudo concentrado só na questão da Coab, vamos desvincular, cria duas, uma executa, o outro planeja, a gente divide os atendimentos. Não seria a primeira vez que isso ocorreria a nível de governo como um todo para poder acomodar os interesses. Onde está o problema e a questão do interesse público, né? O impacto financeiro que isso vai trazer e se de fato as atividades hoje vão melhorar ou não, né? Porque se elas também não melhorarem, aí não adianta de nada, não tem nem justificativa plausível. Agora,
falar que absurdo, nunca antes se viu. Não é assim que funciona. A gente sabe que há pressões da mais diversas, precisa saber o quanto o governo vai ceder a essas pressões e o impacto financeiro e político dessa história toda, sob pena de uma não esvaziar a outra, né, se for criada, né, esvaziar do ponto de vista da tomada de decisão, né. O Bruno comentou aí que não é a primeira vez, e não é a primeira vez no governo Dário, porque a Secretaria de Urbanismo e Planejamento foi desmembrada já, para poder embarcar os partidos que apoiaram o Dário. E ainda pode haver mais mudanças. Tem mais uma pasta conjugada, que é Transportes e INDEC. A licitação, quando a licitação acabar, uma apuração minha, vai trocar os comandantes da presidência da INDEC e dos transportes. Hoje já são separados, né? Mas existe a possibilidade de voltar a ser uma coisa só, Transportes e INDEC, mais ou menos no mesmo esquema da Coab hoje com a Secretaria de Habitação, e os dois nomes que estão hoje podem sair. E temos Felipe, um nome dentro, né, da Câmara também que tem uma ligação forte, né, com a pasta, por já ter assumido, na verdade nas duas, né? Luiz Iabico, né, que já esteve à frente tanto de Secretaria Municipal quanto da própria Coab, né, e é um defensor aí das políticas habitacionais. Pois não, Bruno? Não, eu ia só fazer um adendo aqui, né, em relação ao que você estava falando, né, Felipe, dessa coisa de haver outras pressões para que outras pastas. Perceba, os governos eles sempre passam por um drama, né? No momento eleitoral, a depender de como está a situação das contas, do município como um todo, há uma tendência dos governantes falar, não, nós vamos enxugar a máquina, né? Nós vamos torná-la mais eficiente, vamos reduzir o cargo, aquele famoso cabidão de emprego, como era dito no popular, né? Porque se reduz secretaria, se também reduz, por vezes, quantidade de cargos comissionados ou algo nesse sentido, para poder fazer a secretaria girar. Só que aí quando começa o governo e você vai tendo que acomodar mais interesse, ainda mais nesse caso do Dário, que tem uma base de sustentação política ampla, com tantos partidos, com tantos interesses, com tantos núcleos, né? Você precisa, de alguma forma, criar espaço. E aí depois vai ter que lidar, por vezes, com a pressão popular que pode existir, no sentido de apontar que está gastando muito, que não está funcionando a contento, que está, na verdade, nomeando mais pessoas do que inicialmente havia previsto, né? Vamos ver como é que o governo vai reagir em relação a tudo isso. E nós temos mais um ponto a considerar, que é aquela pataquada que o União Brasil fez na campanha eleitoral. Sim. Hoje, integrantes do União Brasil estão no governo Dário e, por mais que apoiem o governo Dário, o partido não apoia. Então, tem essa questão que ainda precisa ser solucionada. Ficam com um espaço diminuto na prática, né? Esse é o ponto, né? E aí então devem estar pressionando também, dizendo, estamos aqui apoiando, né? Independente do posicionamento do partido, a gente não pode migrar agora, porque se a gente migrar agora, a gente perde a cadeira, né? Porque senão, certamente, se esses parlamentares pudessem ser a dança da cadeira, como era lá atrás, há anos, décadas atrás, já teriam migrado, né, gente? Há muito tempo. Mas não vão migrar porque vão perder a cadeira, né? Bruno, esse é o destaque da pauta, mas a gente sabe que tem outros assuntos de interesse aí dos parlamentares também, que sempre vem ali na pré-sessão, né? E acredito eu que algo do que a gente anunciou previamente aqui, né? Seja da mobilização que teve do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? No fim de semana, assim também como o tarifaço aí do Trump, podem também vir à tona. Eu não tenho dúvida, né, Sandra? É o que eu costumo falar. Às vezes a sessão não está muito quente, né, Felipe Pereira? Tem assuntos ali que nem hoje, o tema principal passa por aí, né? Mas do ponto de vista da livre manifestação ali dos vereadores, do balanço da semana, do mandato, que é o pequeno expediente, aí a coisa por vezes pega fogo, né? Certamente, deve ter alguma coisa relacionada à questão da anistia, há uma pressão nacional, e aí isso se reverbera em Câmara de Vereadores, nas cidades como um todo, nos estados, né? Para que esse tema ganhe visibilidade, e são figuras políticas privilegiadas nesse sentido, vereadores, né? Tem espaço, tem recurso, tem audiência, vamos dizer assim. Então eles usam do espaço para poder falar e certamente devem reverberar em cima desse assunto, sim. Bruno, te esperamos amanhã aqui para o nosso cafezinho. Combinado, querida. Obrigado, viu? Um abraço forte para você. Abraço, Felipe Pereira, a todos os nossos queridos ouvintes. Vamos que vamos. Boa semana. Até amanhã, Bruno. Até amanhã.